Olá, olá, bom dia a todos. Que alegria poder contar com a presença de todos vocês conosco na manhã de hoje. Gostaria muito de agradecer a presença de todos em nome do Grupo Arbo e da Diversa Turismo. Para nós é realmente uma honra dar início na nossa terceira semana do Destino 3D, com esse destino tão querido e vendido por todos nós. Embora ainda não haja uma data efetiva de reabertura para nós brasileiros, todos sabemos que se há um destino que, quando anunciada a reabertura, a demanda de passageiros será gigante, sem sombra de dúvidas, esse destino será Orlando, onde há muito que explorar. Estamos falando de um destino vivo, que sempre nos brinda com novidades, que merecem ser compartilhadas. E esta semana, em especial, o nosso Destino 3D terá em caráter de exceção 2 treinamentos imersivos, porque seria simplesmente impossível falarmos tudo que Orlando tem para oferecer em um único dia. Bom, o nosso Orlando 3D se fundamenta em 3 pilares. O primeiro, o domínio, que se trata dos treinamentos que iniciamos hoje e vamos terminar na próxima quarta-feira. O segundo pilar seria o diferencial, que são condições comerciais exclusivas, negociadas para apoiar a vocês, agentes de viagem, na retomada de vendas para o destino. E dentro da nossa news dessa semana, que vocês irão receber aí no combo completo de todo o mapa de divulgação que nós sugerimos para a semana, onde a responsável do destino, aqui na Diversa, a Mariana Silos, preparou uma programação com muito carinho, bem diferenciada. São produtos incríveis, com diversas opções de hospedagem, que vão desde uma hotelaria categoria turística, ou seja hospedado em casa, ou seja estando em todo o conforto e praticidade de um Universal Wanderlust Summer Resort. Temos tudo a oferecer aos seus clientes. O destino tem muita opção a oferecer. Mas para falar um pouquinho sobre a divulgação, gostaria de convidar agora a Priscila Fabri, que é a gerente de marketing do Grupo Arbo, para poder explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa semana. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. Bom dia, Adri, bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma semana. Vamos para mais uma semana de sucesso, hein? E essa é muito especial, porque é sobre o destino que é o preferido dos brasileiros. Aqui na Diversa, a gente tem um carinho tão especial que a gente chama de Orlandinho, né, Adri? É verdade. Vamos apresentar para vocês o que a gente preparou para essa semana. A nossa estratégia, que é o terceiro pilar do Destino 3D, divulgação, ela está bem recheada, porque além de muitos fornecedores... Opa, falhou meu som, voltei. Falhou, Pri. Você começou falando da nossa semana que está bem recheada de conteúdo. Perfeito. Bem recheada, porque a gente tem os parceiros aí que estarão conosco hoje, quarta-feira. Vocês terão imagens e também vídeos de todas as atrações e também da parte cultural e gastronômica de Orlando. Então, assim, ficou bem completo o conteúdo, bem recheado para vocês divulgarem e com isso ter aquela estratégia para convencer o seu passageiro, para despertar nele a vontade de viajar para o destino. E a gente sempre manda junto para vocês aquele conteúdo com as hashtags, tudo pensado estrategicamente para aumentar o engajamento e o acesso nas suas redes sociais. Então, eu sempre digo, não se preocupem mais com a estratégia de marketing. Agora vocês podem usar esse tempo para que a gente já ajuda vocês a atrair interessados para conversão de vendas, para dar atenção ao seu parceiro. E mais uma vez, a gente está aqui com o nosso compromisso com vocês e muito felizes com esse projeto que ganha força a cada semana e com o apoio dos agentes de viagens e também dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores parceiros. O link, o Gustavo e o João vão colocar aqui no chat para vocês fazerem download do material completo. E agora, enquanto vocês assistem a apresentação do Patrick, vocês podem deixar o material baixando. Aqui estão os especialistas que estarão conosco hoje, né? O Renato, da Universal, Cristina, da SeaWorld, e a Milagros, também, do Moet Millenia. Boa semana para todos e muitas vendas aí com o destino que é preferido dos brasileiros. Olá, Patrick, bom dia, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Deixa eu colocar rapidamente a apresentação.
E já. Uma vez mais, quero agradecer a Diversa Turismo por essa bela oportunidade de poder apresentar. Temos 185 participantes. Excelente esse número, parabéns. Tendo em conta que temos dois webinars do Visit Orlando hoje e depois de amanhã, a versão de hoje vai ser uma versão bem curta e para aqueles que querem saber muito mais a respeito do destino, então essas informações serão bem explicadas no segundo webinar da Diversa Turismo. Sobre o destino, o que a gente vai falar hoje? Primeiramente, um dos pontos que todo mundo nos faz a pergunta é sobre quais são os novos protocolos de saúde. E sempre que a gente fala sobre os protocolos de saúde, gosto de mostrar esse slide do aeroporto, porque, bom, tendo em conta que eu sei que os brasileiros chegam a maioria pelo aeroporto de Miami, muitos alugam um carro e depois vão para Orlando, 4 horas estão lá de dirigir, ou tomam conexão ou vou direto para Orlando. As primeiras coisas sobre os protocolos que eu gostaria de informar é sobre esse slide. E muitas dessas informações dá para escutar, não somente os parques praticam, a cidade pratica, e eu vejo muitas das informações em vários outros países terem essa mesma prática, como a verificação da temperatura sem contato, mantendo essa distância social, mais ou menos de 6 pés de distância. Sobre o processo do TSA, que é a segurança do aeroporto, todos eles, quando estão trabalhando, precisam utilizar a máscara, e uma das coisas que também se vê muito é que é mandatory, ou seja, todas as pessoas na cidade que estão em lugares públicos precisam utilizar a máscara. E para os turistas brasileiros, do mundo inteiro, quando, logicamente, as fronteiras estejam abertas, não deveria ser algo diferenciado ou diferente de usar a máscara, e tendo em conta que todas as aerolíneas estão pedindo que o passageiro, antes de abordar, já tem que estar com sua própria máscara. E esses outros pontos que também parece repetitivo, mas sobre os pontos de contato, tendo essa limpeza constantemente, ocorrem. Referente ao nosso site do Visit Orlando, também tem essas mesmas informações, diferentes logos, mas eu gostaria de informar que quando as pessoas vão num restaurante, vão num shopping, vão num parque, e tendo em conta que está o Renato e a Cris, tanto da Universal e da SeaWorld, que estão com a gente hoje também, penso que eles vão elaborar muito mais detalhadas as informações sobre esse protocolo. Mas essa informação geral que todo mundo vai encontrar quando entra no nosso website ou quando está na cidade. A pessoa vai ter uma multa se não usar máscara? Não, mas todo mundo agora está usando a máscara, se vão no restaurante, se vão numas compras, e quando vocês falam, vão no restaurante, precisa, só no momento de entrar até sentar na sua mesa. Mas esses são os novos protocolos nesses momentos, e o uso de máscara, como já expliquei, é constante. Onde vocês podem conseguir essas informações? Tem os sites tanto do Aeroporto Internacional como o site do Visit Orlando. E eu sei que a Diversa Turismo está gravando essa apresentação, mas se quiserem ter os detalhes à primeira mão, recomendo de tomarem uma foto desse slide, porque terão as informações de ambos lados, do Aeroporto Internacional e do nosso website do Visit Orlando. Agora, muito importante, no nosso site do Visit Orlando, vocês vão encontrar não somente as reaberturas dos parques, que agora não é tão necessário saber essas informações, porque tudo começou desde junho, e em julho foram os últimos parques, como o da Disney, que abriram seus parques. Mas se quiserem informações sobre os hotéis, quais hotéis estão abertos, as atrações, tem muitas informações que vocês vão conseguir nesse site. Não vão conseguir as informações de todos os hotéis que estão abertos, porque para ter mais informações, com certeza a Diversa Turismo poderá mais me informar, mas eu posso dizer que mais de 85% dos hotéis de Orlando já estão abertos. Tá? Sobre a cidade de Orlando, por que Orlando? Primeiramente, quando a gente fala sobre o destino, diferente de vários outros destinos, é
que realmente o destino é para todos. Lógico que quando as pessoas pensam em Orlando sendo a capital dos parques temáticos, e lógico, vão para os parques, vão terminando para as compras, muitos pensam no destino como um destino familiar, e realmente é um destino familiar, mas não podemos esquecer que a maioria, como casais de terceira idade, gente celebrando algum aniversário de viagem, ou até adultos viajando juntos para celebrar uma viagem, pode ser também oportunidade de vendas. Então, por isso a gente fala, não importa se é família, pessoa de terceira idade, o destino de Orlando é um destino para todos. Sobre esse mapa, o que eu quero mostrar com esse mapa é que o bom do destino é que não precisa perder tanto tempo dirigindo. Praticamente, o número mágico, podemos dizer que é 15 a 20 minutos. Se vocês olharem o aeroporto internacional de Orlando, quando um aterriza, justo onde está toda essa parte dos logos que vocês estão vendo, dos parques, da área de compras, o centro de convenções, está tudo a 20 minutos. Então, tem um acesso bem rápido. Vocês podem ir de um centro comercial para o outro, bem rapidamente, 15 a 20 minutos. Toda a área dos parques, e muitas vezes as pessoas pensam, mas se me hospedo fora dos parques, fico longe? Não, fica bem perto. Ou, se me hospedo dentro da área dos parques, fico longe da área de comercial? Não. Por isso a ideia do mapa, uma vez mais, tudo fica entre 15 a 20 minutos. Os únicos parques que estão um pouco mais distanciados é o Busch Gardens, que está em outra cidade, em Tampa, a 1h15, mais uma vez mais. Tem transportes, tem aluguel de carro, que as pessoas, os serviços que usam através do operador, e é 1h15, e pode aproveitar o dia inteiro. E o bom que a Cris, da SeaWorld Parks and Entertainment, está aí, vai explicar mais a respeito. E o parque da Legoland, que está em Haines City, que fica a uns 40 minutos. E não podemos esquecer que a menos de 1 hora está o Kennedy Space Center, que é um belo complexo que no webinar daqui a 2 dias vamos falar bem detalhadamente sobre o Kennedy Space Center, mas para aqueles que vendem os pacotes de mar e terra, não pode esquecer que podem vender um belo pacote de terra com as várias experiências que oferece o destino e fazer cruzeiro de 3 noites ou mais noites apenas saindo a 1 hora do Porto Canaveral. Sobre novidades, um dos pontos que a gente quer destacar muito, e aqueles que não tiveram oportunidade de escutar sobre essa sessão de novidades em algum webinar que foi feito no passado, convido vocês a entrarem na página do Visit Orlando, ou seja, se forem no visitorlando.com e entrarem, tem um tab em cima que fala novidades, e nessa parte de novidades vocês vão encontrar a página de tour virtual. São mais de 20 experiências que oferece, até mais. Eu sempre falo, se já que todo mundo está no conforto da sua casa, do seu home office, vale a pena até trazer a família junto para ver, porque eu sempre falo, vender o destino, aprender sobre o destino é divertido quando se trata sobre o destino de Orlando, com todas essas experiências. Então, quando vocês entram no tour virtual, se alguém tiver aqueles auriculares 3D, o bom que tem essa capacidade de poderem realmente vivenciar essa experiência, assim com 3D. Do contrário, não quis mostrar fotos através da internet, porque senão poderíamos deteriorar a experiência. Então, usei um print screen para mostrar. Mas se a gente estivesse agora na internet com o seu próprio mouse, pode dar a volta 360 graus e podem ver sobre a Universal, a SeaWorld, fazer um clique na Walt Disney World, até mais em áreas de restaurante, que é Restaurant Row, um restaurante atrás do outro que está apenas a menos de 5 minutos da Universal. Querem saber mais do tour virtual? Se vocês entrarem nesse slide, nesse tour virtual, vocês podem ver até um dos parques que fica a uns 10, 15 minutos do Florida Mall, que se chama Gatorland. E se vocês apertarem os botãozinhos aí, vocês vão ter várias experiências, até mais.
esse botãozinho do Screaming Gator Zipline. Imagina um zipline que passa por cima dessa laguna de Jacaré. Vai ter que ser corajoso. Mais imagens sobre Gatorland, se vocês quiserem explorar alguma área que talvez nunca conheceram, que melhor maneira de fazer esse tour virtual. Ou quero elaborar mais sobre a área dos parques, então vocês podem entrar, ver a propriedade da Walt Disney World, fazem um clique na área do Magic Kingdom, vamos dizer que vocês escolhem, e te leva diretamente para Main Street, e vocês chegam no Castelo da Cinderela, e tem vários outros botões, onde vocês podem navegar 360 graus. Mas, da mesma maneira que falei da Disney, vocês têm agora essa experiência de ser levados para City Walk, fazer um belo passeio através desse Water Taxi que te leva a uns belos resorts, que eu sei que o Renato vai comentar. E se vocês apertarem um clique na Universal Studios, não dá para ver a Ilha da Aventura, porque teríamos que mexer com o mouse para o lado esquerdo, mas quando vocês estiverem na internet poderão fazer. E estar caminhando pela rua principal da Universal logo após passarem por esse arco, e tem várias experiências que eu recomendo vocês navegarem no seu próprio tempo. Da mesma maneira que eu falei da Universal, vocês podem navegar por vários setores do SeaWorld e até mais. Vocês podem ter essa experiência de subir no roller coaster do Mako, que a Cris está com a gente, vai falar mais a respeito do parque, mas eu quero destacar que através desse site do Visit Orlando, na parte de novidades, vocês terão essa bela experiência de navegar virtualmente por vários desses setores. E poderão navegar muito mais ainda. Vão ver a parte de Winter Park, o centro da cidade de Orlando, várias áreas comerciais, ou até o próprio aeroporto. E tem uma parte que a gente vai falar sobre o Winter Park na edição, no próximo webinar. E se quiserem navegar, eu recomendo então entrar nesse tour virtual uma vez mais. E aí tem uma das imagens que vocês podem ver aí, é o Park Avenue. E uma vez mais conversaremos todos os detalhes sobre o Visit Orlando daqui a 2 dias. O importante é lembrar que somos a capital do mundo dos parques temáticos. As pessoas logo depois vão para as compras e tendo em conta esses pontos estratégicos de vendas, que melhor saber que vai estar o Renato falando da Universal, a Cris falando da SeaWorld, e tem a Milagros que vai falar do The Mall at Millenia. Quero terminar mostrando sobre os mapas que vocês podem conseguir fazer o download. E aí, se vocês entrassem no nosso site do Visit Orlando, vão na seção de fala que está escrito em cima, planeje, e poderão encontrar esses mapas de Orlando que vocês podem fazer o upload e no momento mais apropriado enviar para seus clientes. E não poderia finalizar a nossa apresentação sobre, ou a parte do Visit Orlando, sobre o certificado de ser um agente de viagem certificado sobre o Orlando Travel Academy. O website é a mesma coisa. Vocês veem o nome Orlando Travel Academy e coloca .com no final. E se de repente o IP address te leva em outra língua, vocês vão ver um globo que vocês podem escolher a língua e, lógico, vai ser o português. Benefício de ser um certificado do Orlando Travel Academy, primeiramente, se vocês estão certificados e outro agente não está, um ponto estratégico para vocês de venda, quando for o momento de vender, vocês podem até incluir o certificado como anexo no seu e-mail e poder enviar para seus clientes. Além disso, quando for o momento de vocês viajarem, tem vários descontos que não é somente para vocês. Alguma das atrações estende certos descontos para membros da família se o agente de viagem estiver viajando. Então, não somente tem esses descontos, mas tem muito mais. Somente uma vez que for certificado, vai ter um tab que vai abrir, que vai dizer ofertas, e essas ofertas vão ser exclusivamente para vocês, o agente de viagem. Precisa ter o IATA? Não. Só precisa ter o certificado, uma identificação com foto
e uma carta de business, referente à Universal, como a Disney precisa fazer os próprios cursos deles para ter os descontos que eles vão oferecer. E eu sei que o Renato, estando hoje aqui, vai falar sobre os cursos que eles têm no site deles, tá bom? Então, não esqueçam, agora, nesse momento, que estão todos em pausa, de aproveitarem de fazer esses testes, porque assim, uma vez que estão certificados, no momento que vão começar a vender, não precisam pensar em ser certificados. E quando tiver essa opção de viajar, pelo menos vão conseguir uns bons descontos, até também cortesias. Uma vez mais, agradeço e passo o bastão para o Renato. Bom dia, pessoal. Obrigado, Patrick. Obrigado a toda a equipe da Diversa por ter nos convidado. É sempre muito importante para a gente estar em contato com vocês e passar as últimas novidades da Universal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Acredito que todos já estejam vendo ela, certo? Beleza. Então, vamos falando, porque tenho muitas novidades. A ideia é atualizar vocês de tudo que está acontecendo exatamente nesse momento, nos nossos parques, nos nossos hotéis, no City Walk. E, ao final, a gente responde aí todas as perguntas que vocês venham a ter, tá? Primeira coisa de tudo nesse momento, a principal dica que você tem que dar para o seu cliente é ele baixar o aplicativo da Universal no seu celular. O seu cliente deu bom dia, você já pergunta para ele, já baixou o seu aplicativo? Ele, nossa, eu estou indo para Guatemala, não importa, já baixou o aplicativo da Universal? Gente, isso vai facilitar a minha vida, a vida de vocês, agente de viagem, a vida do operador, que é a Diversa, e principalmente a vida do seu cliente. Porque lá, hoje, tem as atualizações mais tops. Então, qualquer informação, qualquer nova regra de visitação, procedimentos novos de segurança, mas principalmente a experiência dele vai ser muito melhor lá. O aplicativo já era muito importante, acontece que ele ganhou ainda mais importância. Ele tem um mapa dos parques, você consegue fazer a reserva da fila virtual, então a sua experiência nas atrações fica muito melhor e, ao mesmo tempo, fica muito mais segura, você tem muito menos contato, né? A gente consegue organizar melhor a sua visita. Hoje, através do aplicativo, você consegue fazer as suas compras de refeições, aqueles restaurantes que têm fast food, né? Aquele quick service, você consegue fazer pelo celular, ele gera ali um código de reserva para você, você vai apenas pegar lá o seu lanche na porta do restaurante. Você também consegue fazer os seus pagamentos através do aplicativo, tá? Então, você pode cadastrar um cartão de crédito na sua conta que você cria nesse aplicativo. Então, lá eu não preciso ficar pagando com dinheiro, eu apenas pago pelo meu celular. Também é possível usar Google Pay, Apple Pay, tudo isso, mas você tem essa possibilidade também de cadastrar no seu cartão de crédito diretamente aqui, tá? Então, é uma dica essencial hoje para o seu passageiro e nosso visitante. Gente, basicamente, a gente tem um novo procedimento momentâneo, né? Devido a tudo que a gente está vivendo aí, a pandemia, de visitação ao nosso complexo. Então, tudo foi baseado, todos os nossos procedimentos de segurança foram baseados no Centro de Controle de Doenças americano, que é o principal órgão ali de controle numa pandemia como a gente está vivendo. Então, todas as decisões e os procedimentos foram divididos em 3 pilares. Triagem, então a gente faz a triagem das pessoas. Higienização, vocês sabem muito bem que os nossos parques são mega reconhecidos pelo rigor na higienização e a gente ampliou isso e intensificou isso. E o distanciamento. Então, assim, a gente tem vários procedimentos para manter as pessoas com uma distância mínima e tornar a experiência ainda mais segura. Então, essas são as regras básicas e chaves, né? Toda a visitação do complexo foi reduzida e está sendo controlada, tá? Todos têm que usar máscara, tanto os funcionários como os visitantes. Se você não estiver usando máscara, você não pode entrar no parque, por exemplo, e tudo mais. Higienização das mãos. A gente tem uma comunicação constante e bombardeia você para lembrar você a lavar a mão o tempo inteiro. Lembra que quando a gente entra no parque, a gente vai para outra dimensão, né?
E a nossa função também é trazer esse visitante de volta para a Terra e alertar ele para ele seguir ali as regras de segurança, né? Então, a gente tem essa comunicação constante, tá? Respeitar o distanciamento, então a gente pede 2 metros de distância entre as pessoas. Só não confunda isso, por exemplo, eu estou indo em família, 5 pessoas em família. Essas 5 pessoas vão ser consideradas um núcleo, né? Então, elas têm que manter a distância em relação aos demais. Agora, o Renato está indo sozinho, então o Renato tem que manter a distância dos demais. Nós fazemos verificação de temperatura ao entrar nos parques, ao entrar nos hotéis. Se tiver 38 graus ou mais, não é permitido a entrada no complexo. Você será aconselhado a procurar o seu hospital, médico de preferência, utilizar o seu seguro-saúde. Claro, evitar contato com pessoas de risco, né, ou pessoas que estão doentes, isso é básico. E seguir todas as marcações de piso. Então, durante toda a sua visita no complexo, você vai ver várias instruções para te guiar, e essas instruções estão no chão, o que facilita muito ali a visualização e até o instinto seu de ir se movimentando e adequando. Um ponto que muita gente está gostando, e é uma dica aqui que a gente dá, a gente tem alguns bolsões, a gente chama de U-Rest Area, tá? Essas áreas são locais onde você pode tirar a máscara. Então, por exemplo, tem no City Walk, tem também aqui na Universal Studios, tá vendo? E tem também no Islands of Adventure. Essas são áreas muito amplas que você pode acessar para tirar a sua máscara. Tem que manter o distanciamento social das demais pessoas, mas como é uma área muito grande, você consegue descansar. Caramba, eu quero respirar um ar fresco, estou suando demais com a máscara, ou está me incomodando por alguma razão, ou simplesmente eu estou cansado e quero descansar um pouco. Essas áreas estão sendo bastante utilizadas, tá? Se tratando de City Walk, capacidade reduzida, como eu já falei, a gente tem os restaurantes já foram reabertos, tá? Então eles estão funcionando. Inclusive o City Walk foi o primeiro a reabrir lá durante o mês de maio. Só o Blumen Group, o show, o espetáculo que é no City Walk, ele ainda está temporariamente suspenso, tá? Se tratando dos parques, Universal Studios, que é temático no cinema, está aberto, capacidade reduzida, e a gente já tem uma novidade. Então, a gente reabriu e tem uma nova atração, que é a atração do Bourne Stuntacular, tá? Essa é uma atração temática da franquia Bourne. A Universal já fez 5 filmes da franquia Bourne. Tem lá o Matt Damon, né, o ator como principal, e interpreta o Jason Bourne, que é uma franquia de espionagem, perseguição, lutas. A gente brinca internamente que é o famoso tiro, porrada e bomba, né? Então, esse espetáculo é um espetáculo live action. Então, tem atores reais, tem dublês de Hollywood que ensaiaram mais de 8 horas de coreografias para esse espetáculo. Então, é um espetáculo que reúne atores, reúne dublês e mistura tecnologia e efeitos práticos tudo ao mesmo tempo, tá? Então, você está vendo esse carro aqui que está na frente? Esse é um carro real. Só que atrás, no fundo do teatro, tem uma tela monstruosa de LED de última geração. Então, a gente usa elementos práticos junto com a tecnologia e os atores. Quer ver uma cena? Olha essa cena aqui. Essa é uma cena que tem os dublês numa cena de luta, né, que é da franquia, muito característica. Eu quero ver se vocês acertam aí do outro lado. Quantos atores reais dublês tem nessa cena? 49? 89? 54? 2? Nenhum. Como curiosidade, são 8, tá? Apenas 8 nessa imagem são atores reais. Então, você assistindo esse teatro, essa imersão, você tem dificuldade de saber o que é real e o que é efeito prático, tá? Tá vendo aqui? A gente tem os efeitos práticos, tá vendo? Esses cenários são reais, são 8 cenários diferentes. O ator também é real, então ele tem uma cena aqui de perseguição com esse outro ator. Mas esse fundo aqui é tudo LED, tudo 3D, tá? Então se mistura o tempo inteiro, Outro cenário prático, né? Então também tem explosões, efeitos sonoros de perseguição, veículos, motos. Esse é o momento que o ator lá, o Jason Bourne, que é o personagem, está sobrevoando o teatro num helicóptero, e aí o fundo é eletrizante, né? Muito dinâmico também, como é a franquia. Toda essa tecnologia gigantesca é controlada por uma equipe gigante de
2 engenheiros. Inclusive, é muito legal. Eu já tive numa cabine dessa, não dessa atração, obviamente, eu tive na do Transformers, e você vê todas essas informações. Eles controlam toda a tecnologia do local e são responsáveis por tudo. Claro, os atores, os dublês estão lá interpretando e são as estrelas principais, mas esses 2 engenheiros aqui são peça fundamental, como curiosidade para vocês, tá? Já o nosso outro parque, que é o Islands of Adventure, também está com capacidade reduzida e também tem uma novidade, tá? Todos vocês, quem já me conhece, sabe que eu sempre falo do Raptor Encounter, que para mim é o encontro com o personagem mais legal, disparado, é muito realista, é muito imersivo. No YouTube você vê dezenas de vídeos super engraçados de visitantes interagindo com o Raptor, e ele ganhou tanta fama, ficou tão famoso lá no parque, que eles fizeram uma nova área para ele, muito maior, muito mais interativa, muito mais bonita, eu diria. E aqui você vê que a nossa visitante já tem o distanciamento natural para o personagem, né? A própria estrutura já dá esse distanciamento. E também, como novidade, a gente botou mais um personagem que é o filhote de Velociraptor. Então, antes não existia o encontro com esse filhote. Agora você pode encontrá-lo também, tá? Volcano Bay, que é o nosso terceiro parque, o parque aquático da Universal. É o parque mais tecnológico, aquático mais tecnológico do mundo. Também está com capacidade reduzida. E, por incrível que pareça, ele é o mais fácil de ser conduzido em relação aos procedimentos de segurança. Vou te explicar o porquê. Não é necessário, não é obrigatório o uso de máscara pelos visitantes, tá? Nas atrações, inclusive, não é permitido o uso de máscara. Ah, Renato, mas quando eu for andar de uma atração para outra, eu tenho que colocar a máscara? Não, não é necessário, tá? A gente só aconselha e pede para você colocar a máscara quando você tiver, por exemplo, eu estou descansando na espreguiçadeira, ou eu apenas estou caminhando pelo parque para ver as atrações. Aí a gente solicita, tá? Por que isso acontece? É por causa que, por ser um parque aquático, a água do parque tem cloro e bromo, que são 2 elementos químicos que eliminam o vírus, né? Então, a própria água do parque, ela já vai, entre aspas, limpando o visitante o tempo inteiro e as próprias atrações. Então, por isso que não é necessária, nesse caso, a máscara nas atrações. Claro que a gente pede o distanciamento entre as pessoas, não nas atrações ali, mas, por exemplo, nas espreguiçadeiras, e a gente até aumentou essa distância entre as espreguiçadeiras, porque, como vocês sabem, Orlando é uma cidade quente e o parque aquático é muito conveniente para você descansar, pegar um sol, relaxar e ser uma dinâmica diferente dos parques convencionais. Pulando agora para os nossos hotéis, a gente também tem regras. Todas essas que eu já falei anteriormente são aplicadas nos hotéis e tem outras a mais. Então, por exemplo, a gente, como novidade, mudou a nomenclatura da categoria dos hotéis. Então, a gente tem 3 hotéis 5 estrelas, que a gente chama de Premium. Temos um hotel 4 estrelas, que a gente está chamando agora de preferencial. Então, a gente deu uma aportuguesada nessas categorias. Temos 2 hotéis econômicos, Plus, né, ou Plus, como preferir, que é o Cabana Bay e o Aventura, que tem 3 estrelas e meia. E o nosso primeiro hotel econômico 3 estrelas, que a gente está chamando de econômico, que é o Surfside, tá? Então, esses hotéis aqui são os hotéis da Universal. Uma informação importante, o Porto Fino ainda não foi reaberto, ele será em breve, tá? O Dockside, que será um outro hotel econômico da Universal, que ainda não foi aberto, ele será inaugurado também num futuro muito breve. E terão 2 hotéis que eles vão fechar no final desse mês, no dia 28, para ser mais preciso, que é o Sapphire Falls e o Aventura, tá? Mas será temporariamente, porque a gente quer concentrar a venda nesses outros hotéis aqui, que é o Cabana Bay, o próprio Surfside, o Royal Pacific e o Hard Rock Hotel, tá? Todos os hotéis têm serviço, check-out e entrega sem contato. Inclusive, antes da pandemia, já era possível fazer o check-out pela televisão do seu quarto. Então, isso para a gente foi bem fácil de se adaptar, né? Qualquer entrega a gente coloca na porta do seu quarto, qualquer tipo de serviço também, tá? Uma regra muito legal que eu acho é essa daqui, ó. Os quartos vagos,
eles ficam até 48 horas livres após o check-out. Então, por exemplo, o Renato faz hoje check-out, tá? A Universal vai tentar de tudo deixar esse quarto que o Renato fez check-out sem nenhuma ocupação por até 48 horas. Fica mais ou menos de 24 a 48 horas até ser realizado um check-in e ser usado esse quarto novamente. Tá? Os hóspedes não são afetados pela capacidade máxima dos parques. Então, eles sempre estão garantidos para entrar nos parques porque eles já são considerados nesse número de capacidade máxima novo. Eu, se fosse vocês, eu não ficaria preocupado nesse negócio de capacidade máxima. Tem muita gente de viagem me perguntando sobre isso. A gente não tem enfrentado esse tipo de, vamos dizer, situação com o visitante, dele chegar lá e o parque já está fechado. E lembra bem que, por os brasileiros não estarem indo agora, e por tudo isso ser um processo de estágios, né, a gente vai flexibilizando aos poucos, assim que o governo nos permitir flexibilizar e a gente entender que é possível flexibilizar. Então, a gente entende que quando o brasileiro retomar suas visitas aos nossos parques, isso já vai estar bem mais suave, tá? Proteções, ó, todos os balcões também tem acrílico aqui para manter o distanciamento dos nossos team members, dos nossos hóspedes. Quando você chega no hotel, você encontra isso aqui. Esse é o Hard Rock Hotel. Então, você já vai encontrar esses dois funcionários aqui, todos devidamente aparentados, paramentados, né? E eles vão tirar a sua temperatura, tá? E aí vem duas perguntas. O que acontece se eu tiver com 38 graus ou mais? Você não poderá acessar o hotel. Você será aconselhado a procurar o seu médico, usar o seu plano de saúde e tudo mais, porque você tem que checar o que você tem, tá? Lembra que você pode ir para o hospital, voltar para o hotel com um atestado, não necessariamente você ter febre significa que você está com Covid, né? E apresentar esse atestado para o hotel e aí sim poder fazer o seu check-out. Agora, acontece também uma outra situação, né? Que é a situação do eu fiz o check-in, já estou lá na minha quinta noite de hospedagem e aí, quando forem checar minha temperatura, eu estou com 38 graus ou mais. O que acontece? A Universal vai instruir você a procurar o seu médico, o seu hospital, utilizar o seu serviço de saúde, o seu seguro-saúde. Se for confirmado que você tem Covid, a gente pode fornecer um quarto extra para você fazer uma auto-quarentena. Tá? Então, imagina, o Renato está com a família dele, só eu estou com febre, então só eu vou fazer auto-quarentena. Então, a Universal tenta fornecer mais um quarto e aí o Renato se auto-isola nesse quarto até em virtude da minha segurança e da segurança da minha família, tá? Então, são essas as informações. Outro ponto importante, todo dia, quando você for entrar no hotel, vão verificar a sua temperatura, como desse garotinho aqui, tá? Só que aí você se pergunta, Renato, mas aí, caramba, se eu entrar e sair do hotel 10 vezes, vão verificar todas as vezes? Não. A gente fornece uma pulseira, por exemplo, verde aqui no caso, e aí a gente já sabe que você teve a verificação de temperatura. Então, até se eu for acessar os parques, eles já vão entender que não é necessário. Se eu for no City Walk, eles já vão entender que não é necessário. No dia seguinte, os funcionários já vão saber que essa pulseira foi do dia anterior e aí vão querer tirar a sua temperatura e te fornecer uma nova pulseira, que pode ser, sei lá, vermelha do dia seguinte e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem esse controle para facilitar essa logística de entrada e saída dos nossos hotéis através dessas pulseiras, tá? Todos os menus de todos os restaurantes, de todos os nossos hotéis têm um QR Code, então com o seu celular você vê todo o menu desse restaurante no seu próprio celular, não pega nada físico, tá? E o mais importante que eu quero passar hoje o recado para vocês são a parte dos nossos ingressos. Por quê? A partir do dia 18 agora de agosto, ou seja, amanhã, a gente vai adicionar novos ingressos no mercado brasileiro. Ah, Renato, e os antigos que a gente trabalhava, eles deixam de existir? Não, não deixarão. Todos aqueles que você já vem trabalhando ao longo dos anos continuarão. A gente só vai ampliar a quantidade. Então, vamos lá. O principal coisa que você tem que saber, tipo de ingresso. Tem dois tipos agora. Os ingressos
que são flexíveis, que a gente chama de ingresso flexível, e o ingresso date-based. O que é o ingresso flexível? São todos os ingressos que você já vende da Universal. Eles têm preço estático, certo? O preço não muda, independente se ele vai em novembro, dezembro, janeiro, isso não muda. Mas ele também não tem, ele é sem data agendada também. Você vende o ingresso e se o cliente quer ir ali em novembro, dezembro, sei lá, contanto que esteja dentro da validade do ingresso, ele pode ir em qualquer data, certo? A gente anos trabalhou com essa forma e continuará. O que a gente está fazendo é adicionar mais um tipo de ingresso, que são os ingressos date-based, ou seja, eles se baseiam na data que você vai selecionar. Então, o preço ele é variável, tá? E a data, esse ingresso tem data agendada, tá? Então, o cliente vai ter que decidir junto com você qual data ele pretende visitar ou dar início à sua visitação nos parques da Universal, tá? Para facilitar, eu vou destrinchar esses dois tipos. Então, vamos começar pelo flexível, que é mais fácil porque vocês já trabalhavam, o agente de viagem já trabalhava com ele. Então, por exemplo, o ingresso Explorer 2020, que é um ingresso que só tem para o mercado brasileiro, ele é um ingresso flexível, sempre foi e continuará sendo, né? Ele é um ingresso que tem 14 dias de visitas ilimitadas. Então, se você olhar aqui esse aqui é o ingresso que você recebe, tá? Por PDF, o seu cliente pode ter no celular, inclusive ele vai com o celular hoje e consegue usar esse código de barras, não precisa tocar em nada. Então, aqui sempre vai ter o nome do ingresso. Isso aqui é o que, pessoal? É o nome do seu cliente. Você vê que é o Pica-Pau, que estrela que está comprando o ingresso com você, o Woodpecker. E aqui vem a informação do número de dias que você tem e a validade, ó, expira totalmente em 17 de dezembro de 2021. Então, isso também é uma informação importantíssima. Todo o ingresso Explorer 2020, como exceção, devido a tudo que a gente está vivendo, a gente ampliou a validade do ingresso e você tem que usar integralmente até 17 de dezembro de 2021. No dia 18 ele já não funciona mais, tá? A regra regular desse ingresso, ele é um ingresso sempre vinculado a um ano. Por exemplo, eu comprei o Explorer 2020, então o normal era ele valer até 13 de janeiro do ano seguinte para uso integral. E aí, se eu comprasse Explorer 2021, isso ia até 13 de janeiro de 2022 e assim sucessivamente. Mas se você vender agora o Explorer e para aqueles Explorers que foram vendidos antes e eram Explorer 2020, já sabe que é até 17 de dezembro de 2021, tá? Visitas ilimitadas em uns 3 parques que você tem direito por 14 dias. Beleza, o outro ingresso flexível que eu tenho é o ingresso Park to Park, tá? Se você tem dúvida com esse ingresso, é muito simples, ó, leia o nome do ingresso. Eu tenho aqui, ó, o nome já te dá o caminho das pedras, ó. To Park, são 2 parques. To Day, 2 dias. Park to Park é porque eu posso trocar de parque no mesmo dia. Renato, se eu adicionar o Volcano Bay, aí ele será 3 Park, aparecerá escrito aqui. E se eu adicionar um dia a mais, aí vai ser 3 Day, vai aparecer lá mais um dia. É fácil lendo o nome do ingresso. Vem aqui a informação que é para adulto. De novo, o nome do cliente vai estar aqui, que é o Pica-Pau, né? O primeiro e o último nome. E aqui também vai ter a informação de quando ele expira, tá? Então, neste caso aqui desse ingresso, ele expira, eu lendo, no dia 19 de dezembro de 2020, tá? E ele cria uma janela de 7 dias após o primeiro dia de uso, contando o primeiro dia de uso, tá? Esse ingresso aqui, ele tem 2 dias no caso, né? To Park, to Day. Então, você tem 2 dias para visitar, quantas vezes você quiser, o que importa sempre são o número de dias, só que numa janela de 7 dias. Vou dar um exemplo, tá? Eu pego esse ingresso aí, comprei com você, e vou no dia 1º de dezembro agora de 2020. Quando eu usar o ingresso pela primeira vez, no dia 1º de dezembro, ele vai dar válido até o dia 7 de dezembro, para eu terminar de usar o segundo dia que me restou, tá? Se eu não usar esse segundo dia, acabou, o ingresso expira e você não consegue usar mais. Agora, a validade do ingresso é sempre 1 ano após a emissão, nesse caso aqui,
tá? Então, com certeza, esse ingresso foi emitido no dia 19 de dezembro de 2019. Então, por isso que está escrito aqui 19 de dezembro de 2020. Sempre é um ano após a emissão. Muito bem. Olha só, eu tenho um outro ingresso, que é o ingresso mais vantajoso nesse momento da Universal para ser vendido no Brasil e continuará sendo até uma data que eu vou falar para você, que é a oferta 2+2. Esse é um ingresso também Park to Park. Ele também é um ingresso flexível, então não tem data agendada, não tem preço variado. A gente estendeu as vendas dessa promoção até 30 de setembro desse ano. Antes estava até 13 de agosto, a gente estendeu, então você pode continuar vendendo essa promoção. Esse é o ingresso mais vantajoso, mais econômico, com qualquer outra comparação, até 30 de setembro. Depois a gente vai ter que fazer conta novamente, tá? Ele também teve a validade estendida até 17 de dezembro de 2021 para uso integral, ou seja, ali acaba mesmo, você tem que ter usado. Ele hoje é o ingresso mais econômico, como eu falei para vocês, e ele tem a versão com o Volcano Bay, que é apenas $40 a mais. Então, essa promoção, você ganha 2 dias a mais. Então, olha só, eu compro o ingresso to Park Today, ele vai virar 4-day. Eu compro o ingresso Tree Park Today, ele vai virar 4-day. Essa é a dinâmica. E, como eu falei para você, é só você ler o nome do ingresso, ver o nome do seu passageiro se está tudo certo e ver aqui a validade para uso integral, aparece lá 17 de dezembro de 2021. Então, gente, até 30 de setembro não tem ingresso mais vantajoso do que esse e aconselho você a adicionar o Volcano Bay por causa dessa promoção de 2+2, tá? Mais 2 dias. Ó, fiz uma tabela dos ingressos flexíveis. Então, todos os ingressos flexíveis estão aqui. Pode ser ingresso Park to Park, pode ser a oferta 2+2 e pode ser o Explorer. E a decisão é sua. Por exemplo, no Park to Park eu posso ter 2 ou 3 parques. Na oferta 2+2 também 2 ou 3 parques. E no Explorer, 3 parques. Beleza. Se eu comprar o Park to Park, eu também posso selecionar o número de dias. Pode ser 2 ou 3 dias. E a validade desse ingresso Park to Park é de 365 dias após a emissão do ingresso. Ele sempre terá uma janela de uso de 7 dias, tá? Ah, eu vou visitar 7 dias seguidos? Não, é uma janela para você usar os dias que você tem direito ali, como eu te falei do exemplo, né? Começo a usar no dia 1º de novembro. Ele vai até 7 de novembro para eu terminar de usar aqueles dias que eu tenho adquirido. Beleza. Ah, Renato, e se eu comprar a oferta 2+2? Lembra que são 4 dias sempre, porque eu ganhei mais 2 dias, tá? Ele também tem uma janela de 7 dias, só que a validade dele é até 17 de dezembro de 2021, assim como o Explorer também, 17 de dezembro de 2021, e o Explorer tem uma janela de 14 dias, porque é um ingresso de 14 dias de visitas ilimitadas. Então, os ingressos flexíveis estão aqui, são eles que a gente sempre trabalhou e continua existindo, tá? Eu propositalmente estou repetindo as informações, porque são informações novas para ajudar a memorização de vocês, tá? Ou a lembrança de vocês. A grande novidade são os ingressos date-based, tá? Que são com data agendada. Então, a nossa dica é o seguinte, você fazer 2 etapas. Primeira etapa, junto com o cliente, é você decidir quantos dias esse seu cliente pretende visitar os parques da Universal e quantos parques da Universal ele quer. São 2 parques ou 3, ele quer 3, 4, 14 dias de parques da Universal, isso é importante. A segunda etapa é você, junto com ele, selecionar a data da primeira visita planejada, tá? Da primeira data. Por quê? O valor desse ingresso vai se basear nesta primeira data escolhida. Não importam as outras datas da janela. O que sempre vai importar é a primeira data. Quer ver um exemplo para ficar mais fácil? Está aqui, ó. Essa é uma tabela, gente, fictícia, tá? Só para ajudar aí a explicação. Então, os valores são fictícios, as datas também são fictícias. Então, aqui eu peguei um ingresso, um exemplo. Suponhamos que o Renato vende para o seu cliente esse ingresso aqui. O Tree Park, 3-Day,
Park to Park. Para um adulto, vai estar escrito adulto. E, ó, sempre vai estar marcado no ingresso, eu até marquei em vermelho aí, dated, significa que ele tem uma data agendada, tá? O cliente, junto comigo, agendou para o dia 1º de maio de 2021. Então, ó, tá vendo a janelinha aqui? Ela vai iniciar no dia 1º de maio e vai até o dia 6 de maio, tá? Dentro dessa janela aqui, eu tenho que usar 3 dias que eu tenho direito, já que eu comprei um ingresso de 3 dias. Renato, o cliente tem que ir no dia 1 obrigatoriamente? Não, não é necessário. Só que automaticamente o ingresso, a janela vai ser iniciada, tá? Olha só um detalhe, se eu tivesse escolhido o dia 13, o ingresso era mais barato. Se eu tivesse escolhido o dia 17, era mais caro. Então, essa primeira data que vai determinar o preço do ingresso, tá? Vai vir escrito no ingresso, olha só, ele é válido do dia 1 de maio, neste caso aqui, até o dia 6 de maio de 2021. Eu posso utilizar 3 dias nessa janela de 6 dias, tá? Olha isso aqui, ó. Essa é a tabela dos ingressos date-based. Ele sempre é park to park, só que sempre vai estar escrito dated, né? Que é o ingresso com data agendada. Eu também posso escolher se tem 2 ou 3 parques. E eu vou ter que escolher se tem 2 ou 3 dias. O que isso vai resultar? Selecionar o número de dias vai impactar no tamanho da minha janela, tá? Então, se eu tenho 2 dias no meu ingresso, eu vou ter uma janela de 5 dias. Então, naquele exemplo que eu citei, eu vou no dia 1º de novembro. Se é um ingresso de 2 dias de date-based, eu vou ter de 1 até o dia 5 para utilizar esses 2 dias que eu comprei. Renato, mas se ele comprar 3 dias, como vocês viram no exemplo anterior, ele vai ter 6 dias de janela. Lembra que o ingresso flexível, Park to Park, tem uma janela maior de 1 dia a mais, que é de 7 dias, tá? Repetindo, o ingresso não precisa ser utilizado em dias consecutivos, tá? O que importa é estar dentro da janela. Eu não preciso ir 2 dias seguidos. Eu posso ir no 1º e no 5º dia, por exemplo, tá? Porém, os dias de entrada devem estar dentro da janela selecionada do ingresso. Então, o que importa é aquela janela que é criada para você utilizar os dias que você adquiriu, tá? Último assunto que eu tenho hoje aqui para tratar com você, Partner Community. Se você não se inscreveu, se inscreva o quanto antes. Se você está inscrito, revisite e utilize essa ferramenta tão importante que a Universal criou para os profissionais de turismo. Esse portal você pode fazer treinamento online, tem ferramentas de vendas, tem um blog com todas essas notícias que a gente está conversando aqui, a gente divulga lá, e tem os benefícios exclusivos. Então, quando puder voltar os brasileiros para lá, lembra que o agente de viagem tem benefícios exclusivos, descontos, e é tudo através do Partner Community, tá? Aqui está o endereço do site, faça o quanto antes a sua inscrição, é uma mega e super ferramenta e cada vez mais a Universal vai atrelar todas as ações com os agentes de viagem através deste portal que é a Universal Partner Community. Apenas uma dica, se você está se inscrevendo pela primeira vez, quando você entrar no site, vai aparecer exatamente essa tela daqui. Você está vendo que eu posso botar meu e-mail e o password e fazer o login? Isso é para as pessoas que já têm a conta. Se eu estou indo pela primeira vez e quero criar pela primeira vez a minha conta, eu vou ter que clicar aqui embaixo, tá vendo que está escrito Not a member, register here, ok? Se você tiver qualquer dificuldade nesse processo, olha aqui no canto superior direito, tem o Contact Us. Você pode apertar ali e entrar em contato diretamente com o suporte desse site aqui, que é o portal da Universal. Quando eu clico aqui para criar a minha conta, vou lá, eu clico, vou criar pela primeira vez. O que vai aparecer? Vai aparecer isso daqui. Eu tenho que colocar o meu primeiro nome, o meu último nome e o meu e-mail. Nada mais, gente. Eu sei que aparece aqui, ó, o Industry ID Type, mas eu não tenho ainda. Então, você não precisa. O Agency ID Number, eu não tenho ainda. Então, você não precisa preencher isso. Você prossegue e em até 72 horas, a Universal vai entrar em contato com você através desse e-mail que você colocou aqui e ele vai pedir mais documentos para você comprovar que é um agente de viagem.
ele pergunta com quem você compra os produtos da Universal, esse é o ponto 1. E o ponto 2, ele pede um recibo, um comprovante, qualquer coisa da sua última venda que você fez com os produtos da Universal, tá? E você apresenta para ele, e aí ele vai concluir a sua inscrição e fornecer o seu código, para aí sim você voltar aqui e colocar o código da sua agência. Se você tiver qualquer dificuldade na documentação, vai conversando com essa pessoa que te respondeu, porque ela precisa ter certeza que você é um agente de viagem que vende os produtos da Universal. Esse é o objetivo dele, tá bom? Muito bem, pessoal, esse aqui era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Muito obrigado aí pela participação, pelo convite da Diversa. Eu estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas quando for possível aí no nosso momento, tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima. Um grande abraço. Obrigada, Renato. Eu vi que tem alguns agentes aí que estão fazendo algumas perguntas, mas ao final da apresentação a gente responde todas elas, tá? E para quem perdeu a conexão, a internet caiu, que às vezes oscila, também não tem problema, porque todo o conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então agora, Cris, bom dia, seja bem-vinda. Está contigo agora. Obrigada. Vamos lá, gente. Bom dia. Vamos lá. Quero agradecer a presença de todos. Antes de eu começar, claro, acho que todo mundo está com saudades de Orlando. Tem um recadinho especial, diretamente lá do parque para vocês. Vamos lá. Começar esse tour, é claro que a gente precisa de uma recepção calorosa aqui dos parques, né? Então tem mais uma pessoa aqui do SeaWorld, mais um participante que eu quero apresentar para todos vocês antes de começar, tá bom? Esse aqui é o meu amigo Clyde, tá? Então, o Clyde, ele é um dos nossos reparinhos aqui do SeaWorld Park Center, exclusivamente do SeaWorld Orlando. Clyde, você que não é pessoal do Brasil? Você tá com saudade? Ai, gente, fala sério, não, uma recepção calorosa dessa, só aqui mesmo no SeaWorld Park Center tem. Demais, né, gente? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre a missão do SeaWorld, para quem não conhece. A nossa missão é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é resgate, reabilitação e retorno de animais órfãos, doentes e feridos. E a gente já vem fazendo esse trabalho há mais de 60 anos. Claro que o nosso goal é resgatar, reabilitar e devolver os animais para a natureza, quanto isso é possível. E a gente tem várias histórias de sucesso. Eu sempre dou o exemplo da JJ, que é uma baleia cinza que a gente resgatou lá na década de 90. Ela era órfã e ela ficou 14 meses em reabilitação conosco. Foi devolvida para a natureza e a JJ foi a maior história de sucesso numa instituição de resgate. O que as pessoas não sabem é que o resgate veio antes do que o primeiro parque, lá na década de 60, quando 4 jovens biólogos saíram lá na Universidade da Califórnia e se uniram e fundaram uma instituição dedicada a resgate de animais e nasceu o SeaWorld Rescue. O SeaWorld de San Diego veio só 4 anos depois. De lá até hoje a gente já resgatou mais de 36 mil animais. O número mais preciso ontem, eu fiz uma live direto lá do SeaWorld, 36.562 animais a gente já resgatou. E esse número já vem crescendo. E toda vez que é possível, a gente resgata, reabilita e devolve o animal para a natureza. E quando isso não é possível, a gente reabilita esse animal e esse animal ou ele fica conosco ou ele fica em alguma outra instituição parceira nossa. Claro, não é o SeaWorld que decide isso, é o governo americano. Existem 5 grandes instituições de resgate nos Estados Unidos. Eu não vou me alongar muito sobre resgate, que senão meu tempo vai acabar aqui. Quando não é possível devolver um animal? Quando ele precisa de alguma ajuda para continuar sobrevivendo. Eu vou citar as Grannies. Quem vai no SeaWorld, existe uma atração chamada Turtle Track. São 2 tartarugas bem conhecidas. Uma não tem o maxilar inferior, foi arrancado pela hélice de um barco. A outra não tem a nadadeira frontal, foi arrancado pela rede de um pescador. Então, são exemplos de animais que nós resgatamos e não pudemos, aí a gente não pôde devolver eles para a natureza. A gente tem vários outros exemplos. O SeaWorld é um parque que não tem só animais marinhos, a gente tem outros animais que a gente deu propósito para eles, que a gente chama de nossos embaixadores. A gente tem lá uma apresentação chamada Pets Ahoy, que são gato, cachorro, passarinho, que nós resgatamos de abrigos
e muitos animais estavam na fila para ser eutanasiados, e nós demos um propósito para esses animais. Temos outros animais que a gente chama de embaixadores, chinchila, pônei, cobra, tartaruga. Muitos desses animais eram pets de pessoas que abandonaram, e o SeaWorld foi lá e deu um propósito para esses animais. Então, todos os animais que estão conosco, seja no SeaWorld, seja no Push, seja no Discovery Cove, eles estão conosco porque eles nasceram conosco ou eles foram resgatados e não puderam ser devolvidos. E como é que a gente devolve para a natureza um animal que não tem condição de sobreviver sozinho, ou um animal que nasceu conosco e não vai conseguir sobreviver, de repente, porque não sabe caçar sozinho na natureza? Então, esse é o nosso primeiro pilar. O nosso segundo pilar é pesquisa. Por que pesquisa é importante? Pesquisa é importante para ajudar a comunidade científica, para ajudar os animais que estão conosco, para ajudar a preservar aquilo que está lá fora na natureza. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um estudo para ajudar na preservação dos rinocerontes. Rinoceronte é uma espécie que está em extinção e, se continuar, daqui 10 anos não vai existir rinoceronte na natureza. Exemplo de pesquisa. A gente desenvolveu um tratamento através de mel de abelha para curar ferimento em casco de tartaruga. Esse aí é um exemplo de pesquisa. Outro exemplo de pesquisa, nós fazemos resgate de manati, que é peixe-boi. E quando a gente começou a fazer resgate de manati, a gente resgatava muito manati órfão, bebê. E o manati órfão, é muito difícil a sobrevivência dele órfão sem a mãe. Porque ele precisa muito da mãe, principalmente por conta da amamentação. E o que o SeaWorld Inconformado fez? O time de pesquisa fez. Ele estudou e ele conseguiu desenvolver um leite em pó que é 99,9% parecido com o da mãe manati. Então, assim, essa pesquisa hoje ela é referência na comunidade científica, por isso que ela é importante. Lembre da pinguim, que eu sempre falo da pinguim. A gente tem uma atração chamada Antártida, Empire of Penguins, e com a gente nasceu uma pinguinzinha que ela não tinha as penas. Como ela não tinha as penas, ela não conseguia manter a temperatura corporal e não podia mergulhar lá com os coleguinhas pinguins dela. O que o time de pesquisa SeaWorld fez? Desenvolveu uma roupa de mergulho, tipo neoprene para ela conseguir mergulhar com os coleguinhas. E essa história ficou tão famosa que depois a gente acabou desenvolvendo até uma pelúcia em homenagem a essa pinguim. Então, nosso segundo pilar é pesquisa. Nosso terceiro pilar, qual é? Educar as pessoas através do entretenimento. E a gente faz isso a partir do momento que os visitantes cruzam a nossa roleta, seja no SeaWorld, seja na Aquática, seja no Discovery Cove, seja no Busch Gardens. O que é educar as pessoas através do entretenimento? A gente quer que as pessoas tenham uma experiência com significado, que a visita dela não termine naquele dia, que ela entenda que ela pode sim, através de uma visita aos nossos parques, fazer a diferença. E não precisa de muito. Por exemplo, reciclar o lixo, separar o lixo na casa dela, não usar mais canudo. Quando as pessoas sentam num estágio para assistir uma apresentação, qualquer apresentação, isso é uma experiência com significado. Ter contato com os animais é uma experiência com significado. Toda atração, seja no SeaWorld, seja no Busch Gardens, ela sempre faz referência a um tema ou da natureza ou um animal. Então, a gente quer que as pessoas, as pessoas participem da nossa atração, brinquem na nossa atração, mas que elas saiam da nossa atração, por exemplo, na Manta, que é uma atração que faz menção às arraias da natureza, que as pessoas vão na montanha-russa, brinquem na montanha-russa, mas que elas saiam da montanha-russa, que ela vai no habitat das arraias que tem na saída da montanha-russa, que elas passem a mão nas arraias, que elas tenham um contato que elas saibam quantas espécies de arraias existem na natureza, que elas entendam que elas podem sim fazer a diferença. Isso é experiência com significado. Na verdade, a gente quer que as pessoas aprendam no parque e pratiquem no planeta. Então, essa é a nossa terceira missão. Esse é o DNA do SeaWorld. A gente resgata, reabilita, devolve os animais para a natureza, que nossos parques inspiram milhões de pessoas. Essa é a visita no SeaWorld. E como é que a gente faz isso, na verdade? A gente precisa de dinheiro para fazer resgate. E como é que a gente consegue dinheiro para fazer resgate? A gente tem 2 frontões. Eu nem vou falar do primeiro, que eu não quero que vocês saibam. O primeiro, na verdade, assim, todo o dinheiro que a gente gasta dentro do parque, uma porcentagem desse dinheiro vai para o nosso fundo e através desse fundo a gente consegue fazer resgate. E a gente, há 4 anos atrás, a gente lançou um fundo dedicado único e exclusivamente ao mercado brasileiro,
chamado Curtir e Preservar. E ele é extremamente importante. O que significa curtir e preservar? Quando a gente vende um produto adicional para um passageiro nosso, e essa venda somente é feita através de vocês, agentes de viagem, e quais são os produtos adicionais? São esses produtos adicionais. O plano de refeição, primeiro, é fácil. Dine Orcas, o segundo. O Fura-Fila, que é o nosso Quick Queue, o terceiro. Vamos lá. O Serengeti Safari, que é o quarto. Super legal. E o último, que é o Seaventure. Quando a gente oferece qualquer um desses 5 produtos adicionais para o nosso passageiro, além da gente enriquecer o pacote dele, $2 vai direto para o Curtir e Preservar. E o Curtir e Preservar consegue, com esse dinheiro, ajudar instituições brasileiras que fazem resgate. Eu vou falar rapidamente o que a gente fez o ano passado com 3 instituições. A gente ajudou 3 aqui. O GREMAR, que é uma instituição que faz resgate de animais marinhos e aves. Quando o GREMAR é chamado para fazer um resgate, só para vocês saberem, 90% das vezes o animal já está em óbito, tá? Porque o animal no oceano, ele não sabe distinguir o que é comida do que é lixo. Então, em paralelo a isso, o ano passado a gente chamou alguns agentes de viagem e a gente convidou esses agentes de viagem para fazer uma limpeza numa praia no Guarujá. Em 3 horas de limpeza, a gente recolheu 800 quilos de lixo. 800 quilos de lixo. Tudo que a gente joga no ralo da nossa casa termina de alguma forma no oceano. Depois disso, a gente devolveu para a natureza 2 tartarugas que o GREMAR tinha resgatado. Com esse dinheiro, o que o GREMAR fez? Eles montaram um projeto chamado Tenda Itinerante e saíram educando não só as pessoas, mas também os pescadores, da importância da reciclagem do lixo. Porque, como eu volto a dizer, toda vez que eles são chamados para fazer um resgate, a grande maioria das vezes o animal já está em óbito por conta de ingestão de lixo. E isso é um problema que não acontece só aqui, acontece no mundo todo. Então, o GREMAR é uma das instituições. A segunda instituição chama IPRAM, que é uma instituição lá de Vitória, que faz resgate de aves. O animal, quando ele está no habitat dele, existe comida, ele não precisa migrar 3, 4, 5 mil quilômetros atrás de alimento. Mas essa é uma realidade que a gente não vive hoje, porque não existe alimento e ele precisa migrar atrás de comida. Então, existe uma espécie de pinguim chamada pinguim de Magalhães, originários lá da Patagônia, que eles aguentam temperatura mais amenas. Ela veio perdida lá da Patagônia para aqui no litoral de Vitória, desnutrida, com o bico quebrado. O IPRAM foi lá, resgatou essa pinguim, reabilitou essa pinguim, depois devolveu ela para a natureza. Com o dinheiro do Curtir e Preservar, eles aumentaram a sede deles e tornaram a sede pública para visitação. É uma segunda. E a terceira instituição chama AMPA, que é a Instituição Amiga do Peixe-Boi, originária lá da Amazônia. A gente tem 500 aqui na Amazônia. Eles fazem resgate e devolvem para a natureza. Só que o pessoal que faz resgate e devolve para a natureza é um pessoal extremamente humilde. A grande maioria não sabe nem ler nem escrever. O resgate é importante? Importante. Mas a maneira que esse animal é devolvido para a natureza, ela tem que ser tão importante quanto o resgate. E ela estava sendo feita de forma errada. Então, o que estava acontecendo? Trabalho de resgate jogado no lixo. O que o AMPA fez com o dinheiro do Curtir e Preservar? Educou essas pessoas como tem que ser feito, como a devolução é feita de forma correta. Então, o Curtir e Preservar é um programa de venda de ingresso? Ele é. Mas ele é muito mais do que um programa de venda de ingresso, porque a gente vê a venda de ingresso ser revertido em prol de uma causa, e uma causa que existe de verdade. Então, esses 5 produtos adicionais, $2 é pouco. Mas a gente vê o dinheiro ser revertido de verdade em prol de uma causa. Decorem esses produtos, vendam esses produtos. Usem isso como argumentação para o passageiro de vocês. Vocês enriquecem o pacote do passageiro de vocês, ganham comissão e veem o valor ser revertido em prol de uma causa. Tá bom? Resumindo, para não me alongar, eu vou passar um vídeo. Eu amo esse vídeo, eu me emociono todas as vezes e ele resume qual é o verdadeiro DNA do SeaWorld. Vamos lá.
A gente tem algumas novidades, começou no primeiro dia do ano, a gente já mudou a apresentação das orcas, a gente tinha lá um show que chamava One Ocean, a gente mudou para o Orca Encounter, tá muito mais legal, na minha opinião, nada podia superar, mas tá bem mais legal. É uma experiência muito mais imersiva, a gente simula todas as técnicas de caça que elas fazem exatamente na natureza. Há 4 anos atrás, a gente encerrou o programa de reprodução de orcas. Então, essa é a nossa última geração. A gente tem 20, sendo que 5 estão em Orlando. São 3 meninas e 2 meninos. Então, elas reproduzem exatamente aquilo que elas fazem na natureza. Claro, como a gente vive um cenário completamente atípico, tudo foi readequado, inclusive essa experiência. Então, hoje, eles escolhiam, na verdade, 2 pessoas da plateia para interagir. Não é mais assim. Hoje, a plateia inteira interage. Todas as nossas apresentações foram readequadas, então existe uma forma nova de entrar nos estádios, uma forma nova de deixar os estádios, é tudo um sentido de mão única, mas no final eu vou falar sobre isso. Mas é sensacional, só que ainda existe música, elas ainda saltam, todo mundo toma banho de água, que no final das contas é isso que as pessoas querem, mas existe toda uma explicação por que tudo isso acontece. Então é sensacional, eu recomendo. A outra novidade, a gente anunciou uma montanha-russa nova no SeaWorld, chamada Icebreaker. Ela está sendo construída na área do Ártico. Ela vem para a gente se conscientizar sobre a importância das geleiras no Ártico, só que ela vai ser inaugurada só o ano que vem. Ela não vai ser uma montanha-russa alta, mas ela vai ser uma montanha-russa extremamente rápida e ela já vai começar num arremesso reverso no ângulo de 100 graus. Ela já vai sair de costas num arremesso reverso. O corpo separa da alma, mas no final retorna, fica tudo bem. A gente tem que imaginar que está gastando em dólar, tem que ir. Não existe nenhum caso de óbito, separe os boletos para a gente arremessar lá de cima quando a fronteira abrir. Outra novidade foi no Aquática, é o 4º ano consecutivo que a gente inaugura uma novidade, lança uma novidade, só que essa aqui é mais tranquila, é familiar, é um toboágua de duelo, chamado Riptide Race. Você vai apostar a corrida com o seu coleguinha. Também só o ano que vem. E a terceira, que na minha opinião, o meu amor à primeira vista é a Meiko. Só que a Iron Guaz eu acho que vai bater a Meiko, porque ela vai reunir o melhor de todos os mundos de montanha-russa. Ela vai ter 12 momentos de gravidade zero. Gravidade zero quando seu bumbum descola do assento. Então, quer dizer que a sua alma vai sair do seu corpo 12 vezes. Você vai 12 vezes buscar e voltar, buscar e voltar, buscar e voltar. 122 km por hora, ela vai ser rápida. A primeira descida dela vai ter 63 metros de altura. A Meiko tem 62, a Shaker tem 61. Então, a primeira descida dela vai ser rápida. Dizem as línguas que ela vai ficar para o ano que vem, mas, honestamente, eu estou vendo, o Bush está testando ela direto, porque ela estava pronta já em março. Então, pode ser que aconteça alguma coisa ainda esse ano. Oremos. O que a gente tem hoje de ingresso, muito rápido, eu vou falar, nada muda, continua a mesma coisa, são esses ingressos que a gente tem falando de ingresso multiparque. Lembrando, tudo que as pessoas têm na mão, enquanto o parque estava fechado, a validade estendida até dezembro de 2021, então a gente tem esses ingressos, são 3x2, visitas ilimitadas, 3 parques com 3 planos de refeição, que eu falo que esse é o melhor negócio que tem, se a gente dividir aqui, $60, entrada de parque com refeição, ninguém tem isso. E a gente tem o single day, mas eu falo que eu não gosto muito desse ingresso, que isso aqui, eu acho que esse ingresso não tem nenhum custo-benefício, mas se o passageiro tiver um dia só para fazer uma visita, não deixe de oferecer, cabe a vocês aqui sentar com o passageiro, papel e caneta, vejam que atende ele melhor. Quero falar do Discovery Cove. Quem nunca foi, visitem, porque é uma experiência única. O Discovery Cove é um resort dividido em vários habitats. Orlando oferece várias coisas diferentes, mas igual o Discovery Cove não tem. É uma experiência sensacional, começando pela quantidade de visitantes. 1.300 visitantes por dia. O ingresso do Discovery Cove inclui tudo. Então, como a gente sugere que ele seja vendido? No meio do pacote do passageiro. Porque Orlando é uma doideira. É parque, compra, coloca o Discovery Cove no meio, para que o passageiro recarregue as baterias, a energia dele. O ingresso do Discovery Cove inclui tudo, desde o equipamento até o estacionamento, até a comida, desde a hora que ele entra no parque, que é o café da manhã, até o almoço
e a bebida, inclusive alcoólica. A gente tem lá 5 tipos de cerveja, vinho tinto, vinho branco. Então, aí ele anda com a roupa de mergulho e a chave do armário o dia todo. Está funcionando interação com o golfinho normalmente. O que a gente fez é separando por família, claro, de máscara. E na hora de beijar o golfinho, a gente tira a máscara. A única coisa que não acontece nesse momento é que quem já foi no Discovery Cove sabe que existe um momento que o golfinho dá uma carona pra gente. A gente nada até o fundo, volta até o raso, pega uma carona. É a única coisa que foi adequada é isso, não tem a carona. Mas todo o restante tem, tá? Esses são os ingressos que existem no mercado brasileiro. A gente tem 6 tipos de ingresso. Nada muda, continua a mesma coisa. Lembrando que a interação com o golfinho é opcional, é adicional, tá? E criança de 6 a 12 anos tem que estar acompanhada de um maior responsável para poder interagir com o golfinho, ok? Eu vou passar, deixa eu ver, isso, vamos falar de procedimentos de segurança. A gente reabrimos dia 11 de junho e todo dia muda alguma coisa. Então, tudo que eu vou falar para vocês pode mudar. A gente colocou um novo sistema de reserva que, neste momento, ele está atendendo o público doméstico, justamente porque o brasileiro não pode entrar, por enquanto, nos Estados Unidos. Então, quem tiver com ingresso para fazer visita em qualquer um dos nossos parques, tirando o Discovery Cove, não se precipite, não precisa entrar no sistema de reserva para fazer reserva, tá? Porque a gente acredita que isso vai mudar. Então, também, como o Renato falou, não se preocupe com limite de visitantes /dia, porque a gente acredita que isso também, com a abertura de fronteira, isso vai mudar e tudo se adequa, porque cada dia é um dia diferente. Então, o que a gente fez? Medição de temperatura na entrada dos parques, 37,5, tá? 37,5. A gente está medindo a temperatura de todo mundo que visita, inclusive dos nossos embaixadores. Uso de máscara, criança a partir de 2 anos tem que usar máscara, uso obrigatório de máscara. Limpeza de tudo que é superfície já era feito, porque somos um parque com animais, é feito mais ainda. Fomos extremamente elogiados como o parque que mais tem lugares com álcool em gel. A gente está desinfetando a mão das pessoas quando entra na atração, quando sai da atração. Todas as nossas apresentações, os shows, tem... depois, quando termina a apresentação, a gente fecha o estádio, desinfeta o estádio, abre de novo. Os estádios foram capacidade extremamente reduzida, então agora tem uma arquibancada sim, a outra não, e a que não pode sentar está marcado com um adesivo. Sentido de mão, um sentido só para andar em todos os parques. Tem várias áreas de relaxamento para tirar a máscara. O que mais? Todos os encontros com animais estão acontecendo, principalmente no SeaWorld todos, mas com readequação, obviamente. Então, um encontro com o animal, que antes poderiam ter 10 pessoas, hoje não é mais assim, é feito por família, mas está acontecendo. Todos os restaurantes estão abertos, mas, vejam bem, nenhum restaurante com serviço de buffet está funcionando. Então, hoje você vai no restaurante, você pede a sua comida, a pessoa entrega a sua comida. A mesma coisa com talher, com mostarda, ketchup, você pede, eles entregam. A única coisa que você tem contato é na geladeira quando você pega a sua bebida. Fora isso, não existe nenhum tipo de contato, distanciamento social em todos os lugares. Eu vou mostrar 2 vídeos depois para vocês. Um vídeo aqui, ó. Tá, é foto, tá? Que eu que tirei foto e coloquei aqui, mas para vocês verem como está sendo feito o distanciamento e marcação nos estádios, desta forma. Então, aqui a bolinha... são as arquibancadas que não pode sentar gente. O que é o pauzinho é o distanciamento, onde pode sentar as pessoas. Então, pode sentar uma pessoa nesse pauzinho, depois a outra pessoa só no outro pauzinho. Então, esse é o distanciamento nas apresentações. A saída das apresentações está sendo feita por etapas e por cores. Então, se você está sentado na frente, onde tem o embaixador, está com a bandeira amarela, você só pode sair na hora que o embaixador da bandeira amarela levantar. E assim vai. Está funcionando extremamente bem. Que mais? Nós treinamos todos os nossos funcionários com humor. Por quê? Porque quando a gente entra no parque, eu principalmente, você enlouquece, você esquece onde você está. E aí fica extremamente chato o pessoal lembrar toda hora que você tem que usar máscara, que você tem que lavar a mão, que você tem que manter distanciamento. Então, o que a gente fez? A gente treinou todo mundo de uma forma engraçada, mais light, vamos dizer, mais light, para que a coisa fique
menos chata, para lembrar que você tem que lavar sua mão, que você tem que manter distanciamento. Então, e lembrando no áudio o tempo todo que você tem que manter distanciamento, não esqueça que você tem que lavar a mão. Então, a gente fez dessa forma para ficar uma coisa mais tranquila. Que mais? A saída organizada no show, eu vou passar sentido único de fluxo, a gente treinou todos os funcionários. O que a gente fez, na verdade, a gente readequou tudo para que não sofresse muita alteração as experiências. Serengeti Safari voltou a acontecer, mas a única coisa que mudou é que no final a gente tira a foto com a girafa, só que a gente não está alimentando a girafa na mão porque tem contato. Então, tudo que existe tem muito contato foi readequado. Mas o que a gente quer que vocês saibam estamos prontos para receber todo mundo, estamos de braços abertos para receber todo mundo. E vou passar o vídeo e chega de fala, vamos lá. Aqui só um exemplo das sinalizações que a gente está usando no parque. Aqui. E eu vou passar 2 vídeos agora para vocês. Hi, I'm Mark Swanson, Interim CEO of SeaWorld Parks and Entertainment. Over the past few months, we've been hard at work making changes designed to open our parks safely for you, our employees, and the animals in our care. We collaborated with health experts and industry leaders to build our reopening plans. Our team has worked around the clock, and we feel that these new procedures will allow our guests to safely enjoy our beautiful park. As we welcome you back, some things will look familiar, but many things will be new. Let's take a look. We're all overdue for that rush of adrenaline, and it's time to reunite with old friends. Here are just a few ways we're keeping you safe when you visit. All guests and ambassadors will be required to pass a temperature screening prior to entering the park. Additionally, all ambassadors and guests aged 2 and up will be required to wear a face covering. And if you need a moment without it, we've got designated relaxation zones available in the park. To safely manage capacity, we've implemented a new reservation system. Reservations are available now through the end of 2020, and although we will work hard to accommodate walk-up reservations, we strongly encourage our guests to make them online in advance. Not sure what 6 feet looks like? We've taken care of that for you. You'll see signage and markings throughout the park to ensure proper physical distancing. We've dramatically enhanced our strict cleaning procedures and added a significant number of hand sanitizer stations. We're also performing thorough deep cleanings after the park closes each day. Together, with your help, we'll maintain a safe and thrilling environment. During this time, many things in our world have felt completely different. But one thing remains the same: our commitment to providing one-of-a-kind, fun, and educational experiences to each of our valued guests. As you walk through our parks, know that all of these changes are being made with your health and safety in mind. On behalf of all of us here at SeaWorld Parks and Entertainment, we're thrilled to personally welcome you back. We can't wait to see you soon. For 20 years, we've created an exclusive paradise for all of our guests, and that's not changing. We know you're eager for a getaway right now, and we're here to provide exactly that. Here are just a few ways we're keeping you safe when you visit. Upon arrival at the resort, you'll be required to pass a temperature screening. You'll also receive a complimentary care kit with everything you need to enjoy your day. Face coverings are required for ambassadors and guests aged 2 and up in designated areas. This includes the main entrance, retail areas, and restaurants. And when you're exploring underwater, you'll be wearing a different kind of mask. We've installed signage and markings to ensure 6-foot physical distancing, but don't worry, there's still plenty of room for exploration and exciting encounters. We've dramatically enhanced our strict cleaning procedures and added a significant number of hand sanitizer stations. We're also performing deep cleanings throughout the day and after closing. We know things might feel a little different right now, but it's the same unforgettable oasis you know and love. Welcome back to paradise. Welcome back to Discovery Cove. É isso, gente. Vamos pegar a mala, bora para Orlando. Bora para Obrigada, obrigada, Cris. Parabéns por esse excelente trabalho de preservação aí que é feito, que realmente é sensacional. Um exemplo para todos nós. Agora vamos finalizar com uma Wet Millennia, Milagros. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Agora podem compartilhar aí a apresentação.
amigos brasileiros. Me llamo Milagros y es un gusto hablarles acerca de The Mullet Millennia y sobre todo en nombre de Sally Bagshaw, nuestra gerente de marcas globales. Sally. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Sally. Un gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarles una visión de The Mullet Millennia, una experiencia que es un parque temático dedicado a la moda. Sally, let's see. Nuestras modelos están en pantalla. Ok, entonces, hablándoles. Sí, bienvenidos, amigos brasileros. Les voy a hablar acerca, como embajadora de The Mullet Millennia, les voy a hablar acerca de este shopping que cuenta con 150 lojas, como pueden ver, además de tiendas por departamento y opciones gastronómicas. Aquí nosotros, entre las 150 tiendas que tenemos, lojas, más de 20 están dedicadas a las marcas de lujo. Ustedes saben que Disney colocó a Orlando en el mapa, pero The Mullet Millennia ha colocado a Orlando como destino de marcas de lujo. Aquí contamos con muchas marcas de lujo de todas partes del mundo, y entre ellas, pues claro está, Louis Vuitton, muy conocida, muy buscada. Antes de que existiera The Mullet Millennia en el centro de la Florida, el turista venía y tenía que manejar 2 horas a Palm Beach para poder comprar marcas de lujo. Ahora nosotros, 20 años casi ya, tenemos a Louis Vuitton, que ahora cuenta con una tienda de hombres y otra para mujeres. Y la tienda de hombres es una de las 3 existentes en Estados Unidos en este momento. También Hermès y Chanel, con conocidas marcas, solamente son exclusivas para la Florida Central. Y como podrán ver, también tenemos siempre nuevas tiendas de lujo. Y entre las últimas tenemos a la de Carolina Herrera, una diseñadora venezolana. Y también tenemos a Christian Louboutin, que es un diseñador de zapatos. Ustedes sabrán, los zapatos de suela rojo, vermelo, son muy, muy famosas. Y también les queremos hablar, como todos han presentado, la preocupación que se tiene ahora con las medidas de prevención, asegurando la salud de todo el que visite Orlando. Les puedo decir que The Mullet Millennia ya tiene 4 meses de reapertura y hemos tenido una respuesta muy fuerte. Y como verán en pantalla, seguimos todas las normas dictadas por las autoridades locales y también por el gobernador del estado de Florida. Como podrán ver, el distanciamiento social, el uso de la máscara, sobre todo para todos, tanto visitante como personal. También contamos con cantidades de puntos de puestos para lavarse las manos en todos los lugares estratégicos. Y debo de recordarles que The Mullet Millennia siempre se ha distinguido por ser un lugar impecable. Y ahora con la pandemia, 5 veces más, estamos al tanto de todas las medidas preventivas para asegurar que el comprador se sienta cómodo en un ambiente limpio. También el personal se le evalúa médicamente, se le chequea la temperatura todos los días, y un servicio que ha surgido a raíz de todas estas medidas de prevención es que el comprador también puede comprar sus artículos y en la entrada, si se acerca a la entrada principal del shopping, se le entregan sus artículos comprados dentro del carro sin tener el comprador que salirse de su automóvil.
Siguiendo con las marcas de lujo, enfatizamos las marcas de lujo, pero también les voy a enseñar que tenemos 80% de marcas de todo precio y lo importante aquí en The Mall at Millenia es la calidad. Tenemos joyería fina, italiana, como podrán ver aquí en Bulgari, y también el Tiffany & Company, que es una de las joyerías más famosas de Estados Unidos, existente desde el siglo XIX. También, como podrán ver en pantalla, las marcas siempre cambian, las tiendas siempre cambian según la tendencia, según la moda. Este es como podemos decir, un parque temático dedicado a la moda. Entonces hay que estar siempre a la corriente. Por ejemplo, podrán ver que hay moda, fast fashion, de alto volumen, que es sumamente económica, H&M y Forever 21. Y también tenemos joyerías a precio mediano como Pandora con cantidades de estilos, Victoria's Secret, ropa íntima, Pink, que también es ropa íntima para una clientela más joven, el Lululemon, que es la moda atlética, que no solamente se usa para practicar deporte, sino también para usar como ropa casual. También tenemos 3 tiendas por departamento en distintas opciones de ofertas y buena calidad. Macy's de Nueva York, con un sinfín de ofertas todos los días. Bloomingdale's también de Nueva York. Estas 2 tiendas con más de 100 años en existencia. Precio moderado Bloomingdale, Neiman Marcus, sumo lujo, pero todo también con cantidades de ofertas. Y todo esto se lo presentamos en un ambiente deslumbrante. Este shopping fue diseñado y construido por arquitectos expertos en el diseño de shoppings y ha recibido muchos premios y como pueden ver hay 2 niveles en este centro comercial y con un techo que se extiende en la forma de la letra S de este a oeste y permitiendo su claraboya, la luz constante durante el día y en un amplio espacio de más de 103,000 metros cuadrados. Muy amplio, decorado con muebles de vanguardia e ideal para el verano caluroso y también lluvioso de Orlando. El cliente, el comprador está siempre muy protegido. Y en la planta baja tenemos una plaza donde se transcurren todos los eventos principales de The Mall at Millenia y se distingue porque está rodeado por 12 pilares que se alzan a 10 metros de altura y culminan en unas pantallas de 12 canales que muestran la moda internacional, en lo último de la moda, en las pasarelas de París, Londres, Milán y a Nueva York. Aquí verán ustedes que entra una familia por la entrada principal de The Mall at Millenia y aquí esta familia encontrará algo para cada uno. El papá se comprará un traje en Boss, la mamá podrá disfrutar de muchas opciones de moda y las jóvenes también. También entre los muchos servicios que siempre hemos contado aquí en The Mall at Millenia, el comprador pendiente muy de la moda puede comprar un paquete comisionable y agendada, como dice aquí, que es especial, en el cual disfruta de 1 hora de consejos expertos por un experto de la moda que le ayudará a escoger la moda que más le siente. También el comprador podrá renovar su closet y también este experto podrá ayudar al comprador en escoger el regalo perfecto para una ocasión determinada o para ese ser querido. En Sephora la mamá podrá disfrutar de un mini maquillaje, una sesión de maquillaje. También los jóvenes también podrán hacer eso para aprender nuevos trucos y técnicas para un visual distintivo. En Apple, la garotada podrá disfrutar de los juegos electrónicos y de lo último en electrónica y
The Mall at Millenia también cuenta con Microsoft, que también es otro líder en la tecnología electrónica. En Kendra Scott, el comprador tiene esta opción muy personalizada de crear su propia joya en una barra de color, escogiendo los distintos metales, piedras semipreciosas, para crear su propia prenda. Y pasando un día aquí en The Mall at Millenia, del día a la noche, durante el día, los compradores tienen opción de 12 cafés con comidas de todo tipo y comida rápida. Y también tenemos 7 restaurantes únicos, varios de ellos únicos solamente aquí en Orlando, como son el Johnny Rockets de comida americana y el Earl's Kitchen and Bar, que es un restaurante de servicio completo creado en Edmonton, Canadá, y el Capitol Grill, muy sofisticado, que es de Providence, Rhode Island. Y todos estos restaurantes en pantalla cuentan con servicio completo y, como pueden ver, mesas con mantel y opciones en comida fusion, que es el California Pizza Kitchen, el Cheesecake Factory, muy celebrado por los brasileños, es una comida ecléctica americana. También está la comida china, la comida italiana. Y también aquí pueden ver ustedes que está el mostrador del concierge. Esto está al entrar en el fondo. Detrás tienen la plaza donde se proyecta la moda. Y aquí en el concierge está el equipo multilingüe que atiende a todo visitante en su idioma nativo y le ofrece el sinfín de servicios con los cuales contamos. Ahora mismo tenemos el concierge ambulante, en el cual el personal del concierge se pasea por los pasillos para atender a los compradores y también los refiere a la cantidad de servicios disponibles, como también el Millenia Direct, en el cual el comprador que haya visto algo en el mall y no se decidió en comprar, lo puede comprar desde su hotel a un radio de 40 millas, lo puede comprar por teléfono y antes de las 4 de la tarde lo recibirá en su hotel esa misma noche antes de las 8. Otro servicio que le ofrecemos a ustedes, los agentes de viaje, que le pueden dar a sus clientes, es una llegada en estilo con estacionamiento valet gratuito. Contamos con muchísimas ofertas para sus clientes y mediante una libreta con cupones de descuento que podrán usar en los restaurantes y muchas de las tiendas de calidad y precio para todo el mundo. Esta oferta viene con una bolsa para colocar de edición limitada, muy bonita, en un material resistente para que el comprador coloque todas sus compras. Y ustedes pensarán, ¿cómo es que mis clientes pueden disfrutar de estas ofertas? Pues solamente tienen que llenar un voucher que aparece aquí en pantalla, el cual Sally Bagshaw, la gerente de marcas globales, le creará a ustedes a la medida para que sus clientes lo presenten en el puesto del concierge y el concierge les hará entrega de la libreta con todos los cupones y la sácola para colocar todos sus artículos que vayan a comprar. Y en pantalla verán a Sally Bagshaw, gerente de marcas globales, quien está a la orden en la dirección de correo electrónico que podrán ver en pantalla y por teléfono también. Y ha sido un verdadero placer hablar con ustedes como embajadora de The Mall at Millenia y esperamos verlos muy pronto. The Mall at Millenia queda en el corazón de Orlando, cerca de todas las atracciones, a 20 minutos, a menos de 15 kilómetros, todos los parques principales. Muchas gracias por esta oportunidad a Mariana y a Patrick, a Renato, Cristina, todas. Es un honor poder ofrecerles estas opciones de marcas de lujo y accesible todo tipo, toda oferta. Gracias.
Obrigado. Obrigada. Obrigado, Milagros. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou João Cruz, sou executivo de conta da Diversa Turismo, tá? E hoje eu vou aqui conduzir as perguntas, né? E estamos aí na expectativa desse retorno, desse destino maravilhoso que é Orlando, né? Então, vamos aí aguardar e vou aqui começar com as perguntas, para não minerar muito tempo de todos vocês. Primeira pergunta para o Patrick. Patrick? Sim, presente? João. Tudo bem, né? Tudo jóia, amigo. Primeiramente, obrigado aí pela apresentação do Visit Orlando, foi magnífico. Deu para sanar a vocês principalmente por essa oportunidade, nos inclui a todos. Obrigado. Ô, Patrick, a primeira pergunta é: sabemos que não dá para saber direito sobre a fronteira dos Estados Unidos, mas você tem alguma informação bem atualizada para saber, assim, quando vai retornar, quando a gente vai poder a retomada do turismo brasileiro a Orlando? Penso que essa pergunta que todos aqui nos estamos fazendo, incluindo meus amigos aqui da Renato, Cris e do Mola Milênia. Isso é uma questão governamental e, com certeza, a resposta vai ser em base aos casos que estão acontecendo agora de Covid-19. Mas, uma vez mais, estamos esperando, todos nós adoramos o mercado brasileiro, sabemos que os brasileiros ficam sempre uma quantidade mínima de 9 dias, gostam de ir para compras, gostam de ir para os parques, então estamos esperando. O dia que soubermos, com certeza vocês vão saber tão rápido como a gente. Bacana. Aqui uma dúvida de uma agente de viagem. Ela falou que tem um cliente que está em Punta Cana e tem mais de 14 dias. Aliás, se tem um brasileiro que está em Punta Cana há mais de 14 dias, ele pode estar indo para Orlando ou não? Olha, nesse caso, eu recomendaria verificar diretamente com a própria aerolínea ou, mais ainda, com o consulado americano. Isso seria a melhor resposta, de se dirigir diretamente para o consulado. Ok. E a última pergunta, Patrick, é se o site da Visit Orlando é destinado somente para os agentes de viagens ou por qualquer pessoa tem acesso ao site? Não, acho que é uma boa pergunta, porque sim, é para ambos. Realmente é para o consumidor como para o agente de viagens. Tem várias informações. Lembra que como somos uma organização que divulga o destino para o mundo inteiro, tem muitas informações que podem ser bem úteis para o agente de viagem, e até mais, enquanto depois você vai fazer algumas perguntas adicionais para os outros. Não somente tem um documento que vou enviar para vocês, onde tem vários links dos pontos que eu conversei, e que vamos conversar daqui a 2 dias, mas informações que podem ser importantes para eles terem um acesso bem rápido. Mas, uma vez mais, é para ambos. Agora, como o agente de viagem pode maximizar o aproveitamento do site para retirar as informações que ele realmente precisa quando for aquele momento que conversar com o cliente. Ok. Patrick, muito obrigado pelas respostas. E passo agora as perguntas para o Renato. Obrigado, você. Renato, na escuta? Estou aqui, João. Vamos embora. Beleza, vamos lá. Pega leve. Sobre o uso obrigatório das máscaras nos parques, os modelos tem algum modelo específico? Não serão aceitos qualquer modelo, correto? O modelo, gente, basicamente você tem que cobrir o seu nariz e a sua boca, tá? Se ele prende na orelha ou se ele prende por detrás da cabeça, ele é aceitável. Diversos modelos também, inclusive tem máscaras temáticas da Universal sendo vendidas lá, do Harry Potter, dos Minions, entre outras marcas, mas o principal é cobrir o nariz e a boca. No aplicativo tem alguma informação, Renato, sobre o uso, o modelo da máscara, o modo de usar? No aplicativo você vai encontrar a instrução que é necessário o uso da máscara por todos e que essa máscara deve estar cobrindo o nariz e a boca. Ok. As atrações, Renato, estão com funcionamento normal, né? Entre aspas. E com as regras padrão, ou tem alguma atração que foi paralisada temporariamente? Existem nem todas as atrações estão funcionando. A maioria delas sim, as principais sim. Existem algumas atrações que por origem,
ela gera aglomeração de pessoa. Então, essas atrações foram temporariamente fechadas, tá? Eles também atualizaram algumas atrações que estão com muita baixa demanda, elas não estão em funcionamento. Mas são bem pontuais esses casos, você não vai interferir na experiência geral do passageiro, isso de forma alguma, e são temporários, né? Então, assim que tiver mais demanda, naturalmente essas atrações voltarão. Ok. Quando e quais hotéis voltam a funcionar? Os hotéis da Universal. Tá, vamos lá. A gente tem 7 hotéis, o 8º ainda vai inaugurar. Como eu falei para vocês, o Porto Fino ainda não reabriu, tá? O Hard Rock está aberto, o Royal Pacific está aberto, o Sapphire Falls está aberto nesse momento, mas ele vai fechar temporariamente, tá, gente? O Aventura, a mesma coisa. Ele está aberto agora, mas vai fechar temporariamente, porque a gente quer concentrar um fluxo em hotéis, como, por exemplo, o Cabana Bay, que tem uma demanda muito alta, naturalmente. O Endless Summer, que é o Surfside, que está performando muito bem. Então, a gente quer dar uma concentração de demanda para facilitar a operação desses hotéis também. Não adianta a gente ter 7, 8 hotéis abertos e diluir essa demanda, entendeu? Então, por essa razão, é o mesmo critério dessas atrações. Não adianta a gente ter lá uma infinidade de atrações se não tem demanda suficiente para isso, então a gente vai ajustando a operação. Ok. Há alguma previsão de inauguração da nova montanha-russa na área do Jurassic Park? Estou até com a Blue aqui, ó, do meu lado, ó, ela já ficou nervosa. Não tem nada oficial ainda, então nada foi oficializado. Eu sei que tem muitas imagens, pessoal vendo lá o parque e tudo mais, muita ansiedade, eu também, mas até agora a gente não teve nada oficial para falar sobre. Eu não sei, mas talvez seja um pouco mais para frente, para se comunicar. Talvez o momento não seja tão adequado, mas como eu te falei, não tem nada oficial. Ok. Sobre os ingressos, quando o cliente vai decidir que vai querer usar o ingresso, ele terá que informar no aplicativo para garantir a sua vaga no parque por causa da restrição de capacidade no parque? Não existe um aviso hoje, vamos dizer assim, não existe um aviso que eu vou no parque em determinado dia, né? Então, hoje você só compra o flexível e aí, basicamente, quando você chega na porta do parque, você descobre se pode entrar ou não. Mas, repetindo, isso não foi um problema nesses 2 meses e meio que a gente já reabriu, tá? Então, isso não deve ser uma preocupação, muito menos do nosso mercado. O que vai acontecer é que com o ingresso com date-based, isso vai ficar ainda mais fácil, né? Porque eles já vão ter um parâmetro de quantas pessoas compraram ingresso para aquele determinado dia. Uma vez agendado aquele dia, aquela janela lá, então você vai ter menos preocupação quanto a isso. Pode ocorrer, mas assim, toda a geografia do complexo da Universal facilita muito essa logística operacional de capacidade reduzida, porque lembra que os nossos 3 parques estão um do lado do outro, então essa dinâmica de Universal Studios com Islands of Adventure, a gente não teve nenhum dia que os 2, por exemplo, tiveram a capacidade reduzida, mas superada pelo número de visitantes. Então, no Brasil, eu não focaria nisso. Eu acho que a gente vai, quando chegar lá com os brasileiros retornando, a gente vai estar num outro estágio local, tá? Ok. Renato, e a última pergunta. O seu passageiro chegou na hora da entrada lá do parque. Uhum. O medidor lá de temperatura deu acima de 38. Logicamente, ele não vai poder entrar, né? Sim. Vocês reembolsam? Como que seria no caso? O cliente perdeu? Como que é? Só para a gente entender isso, teve algumas perguntas sobre isso aqui também, no reservado para mim. Tudo é uma, assim, não existe uma regra, nesses casos específicos, nunca vai existir uma regra específica, né? Também assim, o que a gente faz é uma flexibilização, né? Uma questão de bom senso. Então, num caso como esse, da pessoa chegar até a porta, estar com febre, ela depois vê um atestado, porque ela também pode usar atestados e etc. E não puder entrar no parque, a Universal provavelmente, conversando com essa pessoa, deve postergar a utilização desse ingresso para ela não se sentir prejudicada. A ideia nunca é dessa. Mas lembra sempre, às vezes as pessoas confundem a comunicação.
Por exemplo, eu comprei o ingresso com a Diversa. Então, eu tenho que conversar com a Diversa e junto a Diversa vai fazer uma triangulação com a Universal, né? Mas estando localmente lá, porque pode acontecer 1000 situações, né, gente? A pessoa pode estar com febre, não poder entrar, e dias depois ela não está mais com febre, descobrir que realmente, graças a Deus, não está com Covid ou coisa do gênero, e aí ela pode retornar e entrar no parque. Então, ela não vai entrar no parque porque antes não pôde. Então, ela não podendo, obviamente, a gente vai querer ajudar ela a não se sentir prejudicada. Não é do nosso interesse fazer isso também. Renato, muito obrigado. As perguntas se acabaram aqui para a Universal. Obrigado a vocês, foi ótimo. Passo agora para a Cris Seward. Presente, Cris, na escuta? Amém, Jesus. Bora. Primeira pergunta, Cris, é convidar todos nós para participar dos projetos feitos aqui no Brasil de preservação da natureza. Queremos muito poder participar desse projeto. Então, quando tiver o projeto, nos avise. Pode deixar. Tá? Um prazer. O Ultimate Pack é o ingresso do Discovery. Tem o nado com golfinho? Tem. Ultimate é o ingresso mais completo que a gente tem. Ele tem... Não, o nado com golfinho, na verdade, ele é um ingresso opcional. E ele é opcional em todos os outros ingressos. A gente tem 6 tipos de ingresso. Lembrando que o nado com golfinho, ele é opcional. Você pode colocar ou não. Ok. Tá? Então, você pode comprar o Ultimate com nado ou sem nado. Você pode comprar só o Ultimate sem o nado. Porque pode, por exemplo, a gente pode ter um revisitante que já foi no Discovery Cove, já nadou com golfinho uma vez e não quer nadar de novo. Ele só quer ir lá no Discovery Cove. Quem mora nos Estados Unidos, na verdade, volta muito no Discovery Cove e não quer nadar uma segunda vez. Uhum. Ele só quer ter a experiência do Discovery Cove, ir lá, relaxar, tomar um vinho, ou tomar uma cerveja, mas ele não quer interagir com o golfinho uma segunda vez. Ele só quer ir ao Discovery Cove. Ok? Ou ele quer ir no Discovery Cove, quer nos outros nossos 3 parques, e não quer nadar com golfinho. Então, a gente tem essa opção de ingresso. Uhum. Gente, as perguntas foram estas, tá? Agradeço aí todos os nossos fornecedores, Renato, Patrick, Cristina, Milagros, pela participação, tá? Agradeço também a todos os agentes de viagens presentes aí conosco, tá? E passo aí para o James, que está finalizando. Não, mas é isso aí mesmo, João. Obrigado. Eu acho que vamos finalizar. E lembro que na quarta-feira, às 10 horas, nós estamos de volta com esse bate-bola, com a segunda parte desse treinamento, que é muito importante. E eu parabenizo a todos, porque hoje nós tivemos um recorde de audiência muito bacana. Uma segunda-feira, quer dizer, ou seja, os agentes estão muito ligados, muito interessados nesse destino, que é um campeão de vendas para nós, e é um grande prazer estar aqui com o Patrick, com o Renato, com a Cristina. Obrigado pela presença de todos vocês. Milagros também, a Infra do Demol Atimidênia. Espetáculo. Muito obrigado pelo suporte, pelo apoio de vocês e a todos os agentes de viagens que aguentaram firmemente aí essas quase 2 horas desse encontro espetacular. Nos vemos na próxima quarta-feira às 10 horas. Pode falar, João, você está levantando a mão aqui que eu esqueci. Para não te interromper, eu queria só falar. Avisar, porque teve alguns agentes que entraram um pouquinho, né, depois do começo, e nossa apresentação vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Diversa Turismo, vocês podem ver integralmente, para vocês não perderem nenhum detalhe. Só isso, queria comunicar. E que o link que nós vamos postar aqui agora, do Destino 3D, vocês podem estar pegando todos os vídeos, todas as fotos com direitos autorais autorizados. Autorizados, tudo disponibilizado. Isso aí. É isso. Obrigado, aí. James. Um abraço, gente. Um abraço, até quarta. Até a próxima quarta. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Patrick. Obrigada, gente. Obrigado, James. Obrigado Obrigada. a todos. Um abraço, Milagros, um abraço para vocês. Obrigado. Para vocês também. Até. Obrigada.